imigrante que chega aos Estados Unidos escuta a mesma coisa. Ou você vai trabalhar com limpeza, ou vai trabalhar cuidando de criança, ou vai trabalhar na construção. Mas teve uma imigrante que não aceitou isso como verdade absoluta e deu outras opções para você que chega nos Estados Unidos. Hoje aqui no Fazendo a Diferença, eu entrevisto Flávia Leal, que tem 4 escolas de beleza em que você pode estudar em português e tirar licença autorizada para trabalhar aqui em Massachusetts. Flávia Leal! Falei assim que a gente tem que segurar hoje aqui, porque senão vai virar um assunto de titia, assim, Vai ter muito papo aqui, né? Já avisei a produção, avisa quando der o tempo, gente, senão a gente vai passar aqui à noite. Eu gostei, quando eu vi você falando isso, eu tava pensando nisso, né? Eu ia colocar o alarme, mas eles vão avisar, que bom. Que bom ter você aqui, seja bem-vinda, estou muito feliz. A gente vai começar, claro que a gente vai falar desse grande feito que é essa porta a mais para o imigrante que pode ter uma licença profissional sem precisar de nenhum status comprovado de imigração aqui no país. Então a gente vai conversar sobre isso, mas vamos começar do início. Eu gosto disso, você também gosta de falar disso, que eu também sei. Vamos falar de você, da sua história de vida, que também é uma inspiração, também é uma forma da pessoa se enxergar, tipo, mas não eu não vou conseguir fazer isso. E a gente sabe com a sua história que isso é muito possível, né? Então me conta um pouquinho, lá de Belford Roxo, lá de trás, um pouquinho da sua infância. Claro que vai ter que ser uma pincelada só, mas um pouquinho da sua infância, tudo que você sonhou desde pequena e como foi chegar aos Estados Unidos e ter essa ideia brilhante, que foi abrir as escolas de beleza. Eu sou a típica imigrante, que veio para cá porque a vida era muito difícil no Brasil. A minha história eu vi se repetir, uma vez atrás da outra. Os imigrantes chegam aqui com uma história muito parecida. Verdade. De infância difícil, muitas vezes com muita violência, como foi o meu caso. Quero sair dessa situação e aí não tem jeito, porque eu cheguei aos Estados Unidos com 19 anos, eu era muito nova, eu não tinha formação acadêmica ainda, eu estava me esforçando muito para conseguir pagar a faculdade de pedagogia no Brasil, mas tinha que trabalhar, estudar, era muito difícil, era muito difícil, não tinha uma oportunidade, um tio para me dar um trabalho melhor, não tinha um conhecido, não tinha porque onde eu morava era muito distante de onde eu trabalhava e de onde eu estudava. Então, as pessoas do meu dia, do meu convívio, eram pessoas completamente novas, diferentes de todo mundo com quem eu cresci, os amigos do meu pai, a família. E não era, a dificuldade não era só em conseguir um trabalho, conseguir fazer uma faculdade, a dificuldade ela começava dentro da minha própria casa, porque eu tinha que explicar por que eu queria aquilo, porque era algo novo. Que ninguém queria. Ninguém queria. Tanto. Por que eu quero? Por que você quer? Suas primas foram pro interior do Espírito Santo, casaram cedo e estão lá super felizes. Que história é essa? Por que você quer? Fazer faculdade, por que você quer fazer faculdade? Para quê? Eu tenho comércio, você vai lá. Você quer trabalhar? Então vai lá me ajudar. Vamos lá para o balcão e vamos ficar aqui, porque tem trabalho. Então, o que eu ouvia, se é um trabalho que você quer, então tem. O que mais você quer? E eu queria mais, eu queria muito mais. Quando assistia as novelas das 8, eu me imaginava naquele cenário, naquelas viagens, dirigindo um carro muito legal. E quando eu olhava ao meu redor, tudo era completamente diferente daquilo que eu costumava brincar que aconteceu algum erro de cálculo. Você sempre falou, eu não pertencia àquilo, a sua mente não pertencia ao lugar que você nasceu e cresceu, Não pertencia. Isso, Incrível isso, porque eu não tinha outra referência. Pois é. Não existia outra referência. Como não? E as pessoas me chamavam de ingrata, de mania de grandeza. Flávia tem mania de grandeza, olha só, era muito difícil. E o pensamento, a gente tem que pensar também no pensamento dos pais daquela época, porque hoje, você pensar nesse raciocínio, falar assim, como assim? Como assim que eles não queriam, que eles não gostavam, que você queria ir em frente, estudar? Era completamente diferente também, Era muito diferente. Hoje a gente ainda vê em lugares como o lugar onde eu cresci, a gente ainda vê pessoas com pensamento mais acomodado. Mas naquela época era muito pior. Era muito pior. E meu pai
tinha problema com o alcoolismo, meu pai era muito violento, então era o que ele falava sem explicação. É não e pronto, acabou, não vai chegar em casa, tá pensando o quê? Vai sair de casa às 5 da manhã para ir trabalhar? E aí vai chegar em casa 1h da manhã porque foi para a faculdade? Olha só. Não vai. E não tinha celular. Né? A gente está falando de o quê? 97. Exatamente. 97, 98, 99. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2000. E eu fui ter celular com, sei lá, era difícil. Então, eu não tinha internet em casa, não tinha computador em casa, não tinha como a gente se comunicar. Minha mãe ficava orando, pedindo a Deus para eu chegar em casa. Olha só. Viva. E ela mil planos, como eu conheço a Flávia Leal. E eu com milhões de pensamentos. Eu entrava no ônibus lotado, que sempre era assaltado, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas era uma realidade muito, muito diferente de tudo que cruel também, né? Porque as pessoas acabam, não que elas não quisessem mais, mas era assim, era tão distante que elas não tem como a gente chegar lá, né? Mas olha, eu sabia que eu ia chegar. Impressionante. Não me pergunta como. Como que você veio? Você acabou se casando, não foi isso? Sim, eu sempre pensei em sair do Brasil, porque eu achava tão difícil, tudo no Brasil era difícil, tudo era difícil. Conseguir um documento era difícil, tirar carteira era difícil, apesar de eu ter tirado carteira de motorista bem cedo. Todas as oportunidades que passaram, todos os cavalos selados que passaram pela minha vida, eu subi e eu fui com eles. Eu não deixei passar nenhuma. Surgiu uma oportunidade. Ainda não deixa não, viu, gente? Não deixa não. Passava e eu sempre achava que se não desse certo, pelo menos eu chegaria um pouco mais à frente. E eu lutava com todas as minhas forças para tirar minha mãe, principalmente, daquela situação. Eu sabia que ia dar tudo certo para mim. Eu tinha vontade de trabalhar, eu me relacionava muito bem com as pessoas, eu sempre gostei de gente. Então eu sabia que mais cedo, eu estava estudando, então mais cedo ou mais tarde daria certo para mim. Mas a minha mãe não tinha tanto tempo assim. E ver a minha mãe passando pelo que ela passava me corroía. Então o meu incentivo era essa vontade de tirar ela de lá. Criou uma urgência maior. Uma urgência muito maior. E aí eu conheci uma pessoa que estava vindo para cá, acabei vindo para cá com ele. E iríamos ficar aqui por um tempo curto, mas quando eu cheguei aqui eu me identifiquei muito com esse lugar. Eu amo os Estados Unidos, eu gosto muito daqui, gosto dessa região de New England, gosto de Boston. Já morou na Flórida e quer morar no frio, já voltei para cá. Humano. Já voltei para cá. Aqui a gente tem, o clima é frio, mas aqui a gente tem uma coisa tão diferente, eu acho, dos outros lugares. Aqui a gente se conhece, aqui a gente tem meio essa coisa... A comunidade é diferente, né? Eu acredito. A gente tem essa coisa do calor humano que a gente tanto fala que sente falta no Brasil. Eu sinto que a gente tem isso aqui em Boston. A gente conhece as pessoas são mais acolhedoras, né? E eu gosto muito disso, né? Eu fui praticamente criada no interior do Espírito Santo, no sul do Espírito Santo, que é roça. Eu gosto de gente da roça, que entra na casa, não faz... É desse jeito. Tomar um cafezinho, bolinho de tarde, eu gosto, gente. E aqui a gente tem isso, né? Tem. E para mim isso é muito importante, é o percurso, o caminho. E aí, a história da escola, eu adoro, você sabe, né, gente, que a gente fica aqui horas, como eu falei, mas aí a escola, como que surgiu essa ideia? Eu, lógico que eu sei toda essa trajetória, mas também sei que começou de uma atitude que eu acho que muita gente já teve, mas não pensou em criar uma escola disso, que é um dom, né, que você tinha o dom de pintar primeiro e depois pensou em pintar rostos, né? Olha o ponto que você... Eu não ia responder isso, eu nem lembrava que foi por causa disso. Eu falei para ela, a primeira vez na vida que eu não vou precisar estudar para fazer uma entrevista, Meu gente. Deus do céu. Nossa, você lembrou de um detalhe bem interessante. A minha irmã, não sei se você sabe disso, a minha irmã... Vamos ver se eu... Ela acordou de manhã com uma ideia. Eu acho que eu não sei essa história. E falou, olha, já procurei uma escola, lá tem cabeleireiro e tem estética, e eu já pensei em tudo. Eu já liguei para lá, já marquei um apontamento para a gente ir lá, e eu vou me matricular em cosmetology, você vai fazer estética, a gente vai abrir um salão depois, e aí ela me enganou. Eu me matriculei e ela foi fazer fotografia.
Ela foi fazer Suelen. fotografia. Suelen. Você, Suelen. Mas também fez certinho também, porque arrasa demais, né, na foto. Arrasa na fotografia, se deu super bem. Nunca fez cosmetólogos, nem na minha escola ela não fez, pelo menos para eu falar assim, não, ela queria fazer o curso, me levou, não foi para me enganar. Enfim, tudo, eu creio que tudo, você sabe como eu penso, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Nada acontece por acaso. Sim. E aí eu estava lá, quando a minha mãe ficou doente, eu acabei deixando o curso. E durante a doença da minha mãe, para não enlouquecer, eu comecei a fazer telas de lençóis, montar a tela, passava primer e comecei a pintar, costurar e fazer tudo quanto era trabalho manual que eu conseguia fazer, porque o trabalho manual, hoje a gente sabe, né? Existem estudos que provam isso, que o trabalho manual é terapia mesmo, mas na época eu fazia como instinto de sobrevivência. Eu não tinha o que fazer dentro de casa, sem poder trabalhar com uma criança recém-nascida e minha mãe com câncer no pâncreas, uma notícia devastadora que chegou de repente, minha vida estava toda encaminhada, eu tinha comprado uma casa, tinha refinanciado. Feliz que ela estava aqui, porque foi o seu primeiro objetivo nisso tudo. Sim, né? Já faziam 10 anos que ela morava comigo. Minha mãe era minha melhor amiga, minha mãe estava comigo o tempo todo, minha mãe cuidava da casa, de mim, de tudo. Chegava, tinha comidinha pronta em casa, eu sempre cuidei dela e ela sempre cuidou de mim. E eu já tinha começado a empreender no ramo de real estate, comprei uma casa. Nesse momento em que eu descobri a doença da minha mãe, eu tinha feito os meus primeiros $100 mil, estava me achando rica forever e estava estudando, estava fazendo faculdade, porque o grande sonho da vida da minha mãe era me ver vestida de roupa de formatura. E eu, aos poucos, fui fazendo faculdade, porque eu também queria aprender a falar inglês. E eu, como não gosto de fazer só uma coisa, eu pensava, eu vou estudar e fazendo faculdade eu vou ter que aprender a falar inglês. Né? E aí estava fazendo curso, querendo fazer enfermagem, mas fui fazendo aos pouquinhos. E veio a notícia da doença da minha mãe, né? E aí meu pai faleceu enquanto a minha mãe ainda estava na UTI, foi tudo muito rápido. E eu entrei em uma depressão muito forte, fui obrigada a parar com tudo que eu estava fazendo, ficar em casa cuidando da minha mãe. Foi quando veio a ideia dos trabalhos manuais e tudo aquilo. E em 11 meses a minha mãe partiu, faleceu no meu colo e foi um momento muito desafiador. Eu tinha perdido meu pai já, então se a gente for calcular o tempo, em 11 meses eu perdi tudo que eu tinha construído no Brasil. Eu tinha enviado muito dinheiro para o Brasil, tinha comprado coisas lá, tinha montado um restaurante para o meu pai em frente à praia. Então, era um ponto alugado, perdi tudo que eu tinha investido, mais de R$300 mil. Tinha comprado algumas coisas lá também, não procurei saber, eu fiquei muito mal aqui. Minha mãe tinha 70% de chance de falecer, né? Então, quando a gente faz os cálculos, em 11 meses eu perdi tudo. Fiquei com uma dívida gigantesca, a brincadeira que eu sempre falo, né? O primeiro milhão que eu fiz foi para trás. E o lado psicológico também, principalmente. Né? Foi literalmente naquele momento em que a pessoa acha que não tem mais saída, que foi onde realmente as escolas surgiram, né, Flávia? Nem foi ali. Quando minha mãe faleceu, eu fui em busca de recuperar a casa, né? Porque a casa estava indo para leilão. Eu fiquei com uma dívida gigante, porque eu tive realmente que cuidar dela. Eu deixei tudo acontecer até o último suspiro dela. Eu estava ali me dedicando 100%. E quando ela partiu, foi em maio de 2009, eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E fui fazer maquiagem. Eu já tinha uma experiência com maquiagem, já tinha noção de pintura, tinha minha experiência com pintura de telas ali. Falei, quem pinta tela vai pintar rosto. Eu estou treinada, eu já sabia maquiagem, mas eu treinei bastante durante esse período. E comecei e era um trabalho que me dava muito prazer. Até hoje. Até hoje. Isso te levou a começar a dar aula, né? Porque você começou a se destacar, a comunidade começou a pedir para você ensinar, e isso foi uma coisa foi levando a outra.
E juntavam 3 pessoas na cozinha de alguém, daqui a pouco 10 pessoas Turmas, no né? salão. Turma, né? No caso. Turmas, no caso. E aí era, vou chamar minha tia, minha prima Legal. também, a gente faz aqui em casa, na cozinha da casa da pessoa, daqui a pouco no salão de festa do condomínio, E aí foi daqui a pouco no Hilton, um monte de gente lá, eu ensinando a fazer maquiagem, daqui a pouco Connecticut, New Jersey, Nova York, Brasil, Áustria, Paris, Londres, Foi isso mesmo. o negócio foi muito rápido, foi muito rápido. Deus, primeiramente, ele que é o abençoador, ele que decide se alguém vai ser abençoado ou não, e ele decidiu me abençoar. E eu me coloquei à disposição dele, então as coisas aconteceram para mim de uma forma muito rápida. E se a gente pensar, né, no momento em que eu descobri que eu não poderia estar dando um curso de maquiagem, as pessoas não poderiam fazer maquiagem porque precisavam da licença, eu tinha feito algumas horas do curso de estética, e o curso de estética era um dos cursos que me dariam a licença para fazer maquiagem. Corri para a escola para terminar as horas, reduzi meu curso, que eu tinha me matriculado para um curso muito longo, acabou quando eu soube que só precisava de 300 horas, corri para terminar o curso e tentei levar todo mundo que queria licença junto comigo. E aí que tá a grande sacada de tudo, né? Porque se fosse... E tem muito, né, gente? Infelizmente, é uma realidade de pessoas que aprendem, né, têm experiências, questões aqui e acabam retendo essa informação, ou, né, não vou falar para ninguém, se eu passei por isso, a pessoa vai ter que passar por isso também. Não sou eu. Não é? E o fato de você querer... Não, gente, dá para tirar licença, não precisa ter status no país, não precisa ter, né, nenhum documento. Até então eu não sabia. Você foi buscando Eu não sabia, saber. porque a escola tinha uma lista em que eu consegui me qualificar para entrar para essa escola, difícil. Mas nenhuma das 30 e poucas pessoas que queriam, porque eu fiz uma pesquisa, quando eu descobri que elas não poderiam exercer a profissão que eu estava ensinando elas a ter, eu tentei levar elas todas para lá. Eu primeiro fiz uma pesquisa de quantas pessoas realmente queriam a licença, quantas pessoas realmente queriam seguir a carreira e precisavam da licença. Cheguei a 30 e poucas pessoas e eu indiquei essas pessoas para a escola onde eu estava indo e elas não foram aprovadas. Nenhuma delas foi aprovada, nenhuma. E ali nasceu a ideia. Aí foi um telefone e uma ideia, gente. Um fax. Um fax sem linha. E um sonho. E um sonho, um fax e um sonho. Acabou. Só. Uma desk que eu peguei de uma pessoa que estava doando, coloquei no espaço e aqui vai ser a escola. E não estava nem fechado o contrato ainda, porque eu não tinha dinheiro para pagar, não era nem o aluguel. Porque como a gente estava vindo de uma crise muito forte, né, em 2010, isso foi em junho de 2010, pensa. Um ano e um mês depois que a minha mãe tinha falecido, que eu tinha perdido tudo, que eu estava desesperada. Ali, eu aluguei o espaço por pouquíssimo tempo, eu só queria formar aquelas 30 pessoas. E eu nunca imaginei que depois que elas se formassem e tirassem a licença, existiria mais outra turma, né? Outras pessoas. Porque era muito específico. Eu pensava assim, ela precisa que a pessoa queira a licença, seja brasileira, que se ela for americana, ela vai para uma escola americana, né? Tem que ser brasileira, porque eu estou dando aula em português também, e ela precisa fazer estética, ela quer a licença, era muito específio. E 30 e poucas pessoas não é pouca gente. Não, a escola onde eu fui, para começar, tinha 4 alunos. Nada, Éramos eu e mais 3. Com certeza. E eu pensava, gente, eu estou começando 3 turmas com um monte de gente, quase 12, quase as 3 turmas cheias. E o State Board na época nem acreditou, falou, quantos contratos você tem? Eu, 32. Você é tudo forjado, pensando. Mentira dela, mentirosa. Mas vamos falar dessa escola, porque eu tive o prazer, né, de trabalhar lá por muito tempo, tenho muito orgulho disso. E é engraçado como quando a gente fala, é uma escola técnica de beleza, a pessoa fala, que legal. Mas o que exatamente, né, uma escola? Não é verdade? Não, e quando vai lá, fala, nossa, parece uma escola mesmo. Não, mas é uma escola, vocês ensinam isso. É muito tem engraçado. Cadeirinha, tem quadro, nossa, mas que ela legal. É prática. Né, como é que vai aprender? Então é muito engraçado, assim, que falta essa ideia realmente do que seja. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, né?
Os cursos são de manicure, a pessoa realmente aprende a ser manicure, virar uma manicure, de estética, de cosmetologia, que no caso, cabeleireiro. Fala um pouquinho dos cursos e da escola. Então, estética, pessoa que quer trabalhar com toda essa área de maquiagem, tudo que encosta na pele da pessoa, né? Facial, cílios, sobrancelha, tudo isso está dentro do curso de estética. A pessoa que quer trabalhar com qualquer um desses tratamentos, oferecer isso, ela tem que fazer o curso de estética. São 600 horas, é bem rapidinho, a gente tem a flexibilidade. Parece muito, mas realmente, nossa, um segundo. E hoje o State Board permite que seja feito parte dele online. É muito fácil. Coisas que a pandemia nos trouxe, né? Que a gente reclamou tanto, mas ela nos trouxe várias coisas positivas. O que eu falo, todo momento ruim traz coisa boa. No caos, né? As pessoas que persistem se destacam. Se destacam. E não tem nada ruim, tão ruim, que a gente não consiga tirar nada de bom da situação. Concordo. Não tem. Assim como não tem do que é bom, né? Que não tenha nada de ruim. Não tem. Então, a pandemia nos trouxe esse benefício. Depois da escola de estética, eu já abri em seguida, já ampliei a escola, abri a escola de manicure. Porque quem faz estética, às vezes vai fazer a depilação na perna, que depilação também está incluído no curso de estética. Aí faz a unha do pé, e aí, enfim, aí a gente começou. Né, gente? Mulher, quer fazer tudo, né? Tem que fazer todos os cursos. Poder eu lembro que nessa época da pandemia era uma coisa muito curiosa, porque o mundo parou, né? Todo mundo parou, nenhum dos negócios estava rendendo. E as pessoas ligavam desesperadas, porque o salão estava fechado. Eu fui fazer cabelo, porque as pessoas não aceitavam não como resposta. A minha irmã, as pessoas próximas, elas falavam, pelo amor de Deus, mas você tem tinta na sua... Você tem tinta, era igual... coisa, né? Impressionante. Você tem tinta. Foram dois grandes gêneros que não quebraram. Alimentício, né? Que as pessoas comiam mais do que o normal, por conta do desespero, daquela dúvida de saber o que ia acontecer no mundo. E a beleza, que as pessoas começaram a se enxergar, né? E falar, meu Deus, olha minha sobrancelha, olha mais o quê, né? Essa aí sou eu, sem fazer nada, pelo amor de Deus. Isso mesmo. E a gente viu a necessidade de se cuidar, né? O profissional da beleza foi muito... mais valorizado. Ele passou a ser muito mais valorizado depois da pandemia. Verdade. E na pandemia até, inclusive, é engraçado, eu tinha iniciado uma confecção de roupas, de uniformes, contratei 1 milhão de costureiras, era um turno de dia, outro turno de noite, aquela falação, eu não entendia do negócio. Perdi uns 60 mil no primeiro ano, atrasei o pedido todo, veio a pandemia e eu tinha acabado de chegar o material para mim. E aí eu fui para a fábrica também. Então eu comecei a ter mais contato com o serviço de cabelo, do que as pessoas próximas de mim precisavam. E também fui para a fábrica de costura, fui aprender o processo. Isso me ajudou muito, porque a minha vida é muito corrida. Eu tenho muitos negócios, muita coisa para fazer. O meu dia é muito corrido. E quando veio a pandemia e tudo parou, parece que deram pausa, assim. E você tinha que assumir posições, né, que eram... E também eu tive o tempo de ir lá ver como as coisas, como a roda gira mesmo, né? Parei aquele tempo, porque no início eu estava envolvida em tudo, e com o tempo eu fui saindo das posições e vendo de fora para dentro. Então, na pandemia eu tive a oportunidade de entrar mesmo e ver de dentro para fora novamente. Aprendi todas as funções da confecção, isso me ajuda muito até hoje. Eu faço os desenhos, eu faço os moldes, eu corto, eu costuro. Gente, eu chamava ela de Barbie. Me deu um presente uma vez, você lembra? Eu tenho até hoje. Não só pela aparência de Barbie, mas porque, sabe, a Barbie tem várias profissões? É igualzinha, ela tem zilhões de negócios, um nem tem relação com o outro, e ela sabe fazer de tudo um pouco, literalmente, não é conversa não. Agora, a gente está falando de um momento de caos, vamos falar desse momento que a gente está vivendo agora. De novo, né? Porque é uma situação para uma comunidade e de imigrantes muito parecida, lógico que são medos diferentes, mas de novo, né? Nós temos o inesperado, o que é que vai acontecer. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho se muda alguma coisa, porque, né, sempre pôde, o imigrante sempre pôde se matricular na escola sem mostrar nenhum tipo de documentação, assim, né, uma matrícula muito, muito simplificada e muito discreta também, não existia, né, nenhum tipo de pergunta, entrevista, nada disso.
se isso ainda é assim na escola e qual é o impacto dessa situação hoje nas escolas, Flávia Leal? Olha, muita gente foi embora para o Brasil, mas muita gente ficou muito feliz em ter um diploma, uma licença conquistada aqui em Massachusetts para levar para o Brasil. Porque um diferencial, a gente não pensa nisso, né? No imigrante que foi embora. Se de repente o imigrante tem que ir embora, o que ele vai levar? Ele chegou aqui com uma mala de 23 quilos, né? Alguns nem isso. Vieram com a roupa do corpo. Mas e na hora de voltar? Porque o dinheiro não resolve todos os problemas de um imigrante que volta. Para recomeçar, né? Para recomeçar. O dinheiro não resolve tudo. Ele vai precisar iniciar uma nova etapa da vida dele. E aí, o que ele tem para essa nova etapa? Né? Imagina então, um diploma internacional. Na área da beleza, que é a área que a gente sabe que mais cresce no mundo. É uma das áreas que mais crescem no mundo. E é um leque muito gigantesco, né? A gente começou lá, estética, aí veio manicure, aí cosmetology, aí veio barbeiro, que tá depois bombando. E aí veio, quer ver outra que está bombando mais ainda? O laser, remoção de pelo a laser junto com a eletrólise, que veio depois, o board de beleza. Esse curso não era do board de beleza, era do board de nursing. Aí ele autorizou e a gente começou a oferecer esse curso também para que as esteticistas possam fazer remoção de pelo a laser e a eletrólise, que é o que é considerado permanente. E aí, para completar ainda mais, para que as esteticistas possam fazer os tratamentos corporais, drenagem linfática, massagem modeladora, todos os tipos de massagens, né, de todo tipo, aí nós iniciamos um outro ramo, né, que é acadêmico, já nem é técnico, é acadêmico, que é a massoterapia. Gente, as pessoas perguntavam muito sobre massoterapia. Foi uma insistência, né? E que a gente não podia, né, oferecer. Que você falava assim, ó, estão perguntando isso aqui, mas não, pelo amor de Deus, não. Falava mesmo. Aí quando levantava... ela queria abrir uma escola até no subterrâneo, ela queria. Aí ela falava assim, não, fala que não. Quando ela olhava para mim, eu estava assim, a gente tem que precisar fazer, porque como é que a pessoa vai fazer isso aqui? Adora. Um desafiozinho. E nunca foi, e você testemunha disso, nunca foi pelo dinheiro, nunca foi. A gente, né, minha produção já está assim, ó, pelo amor de Deus, Luciane, chega, acabou. Mas, né, a gente poderia ficar aqui centenas de horas conversando, mas isso eu acho que é exatamente o ponto que eu queria fechar a nossa conversa, que desde lá resgatando tudo que a gente conversou, né, desde o sonho da sua mãe, né, de ver você se formando, virou o seu sonho, né, ver outras pessoas se formando, é visível a sua felicidade nas formaturas, que tem, viu, gente? Formatura com beca. Com história, com motivo para existir. Tem tudo, tem prêmio, né, da melhor aluno. Então... Que leva o nome da minha mãe. Exatamente. Que é um negócio que me faz muito feliz. E com todos esses cursos, né, o que eu penso, a pessoa quer realmente ter o melhor, quer ter uma profissão realmente que seja admirada, que seja respeitada, ela tem que ter mais conhecimento. E aí foi um curso atrás do outro. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas vão embora para o Brasil com vários diplomas, então elas têm um leque gigantesco no Brasil para iniciarem a carreira delas lá. A gente tem o visto de estudante, que ajuda muitas pessoas que às vezes estavam com o status de turista ou estavam no F1, que é o visto acadêmico para curso de inglês, e aí elas descobriram que existe essa possibilidade de fazer um curso profissionalizante. Que o caminho para conseguir o Work Authorization é bem rápido e fácil, né? A maior chance. E aí a gente consegue oferecer isso também, né, para ajudar nesse momento. Então eu vejo que eu fui colocando o pé, Deus foi colocando o chão, e a cada necessidade aí que a gente vai vendo que a comunidade tem, a gente vai buscando ajudar e estamos aí, 15 anos fazendo esse ano. 15 anos, gente. Infelizmente a gente tem que terminar essa entrevista deliciosa, mas está aí,
né, uma conversa, a nossa última conversa do ano, Fazendo a Diferença, o último programa do ano, vai ser essa oportunidade, né? Porque final de ano a gente já se planeja, o que, é que nós vamos fazer no ano que vem. Simone canta tanto, o que foi que você fez, né? Então a gente precisa lembrar para poder se planejar para 2026. Quem sabe seja esse o seu caminho. Então a gente vai deixar todas as informações aqui no vídeo e vocês também podem entrar em contato com a Flávia Leal, né, no Instagram, que é super fácil de achar, ou Flávia Leal Beauty School, também fácil de achar, e se inscrever e começar uma nova caminhada. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Eu falo com vocês só no ano que vem. Boas férias e até mais.